Princípios para uma vida frutífera. Esse é o assunto que a gente começa a abordar hoje. Você está comigo já há 30 dias, e nesses 30 dias nós lidamos com o relacionamento com Deus, depois relacionamento com o nosso próximo, falamos sobre os nossos gigantes pessoais, e agora, os últimos 10 vídeos, nós vamos falar sobre como viver uma vida frutífera. Todos nós temos o interesse e o desejo de realizarmos grandes coisas. Queremos ter mais, queremos fazer mais e queremos ser o que possivelmente ainda não somos. Tendo isso em mente, nós precisamos entender uma coisa, que as coisas não acontecem automaticamente. Existem necessidades de nos posicionarmos para alcançarmos aquilo que ainda não podemos alcançar. Para aquilo que nós ainda não estamos preparados, precisará existir o preparo. Então existe a necessidade de entendermos o princípio da semeadura, da colheita, a necessidade de entendermos o trabalho em equipe, a necessidade de entendermos a preparação e a maturação para alcançarmos novos momentos, novas coisas e alçarmos novos voos. Com isso em mente, nós vamos então começar a falar sobre 10 elementos, 10 assuntos que eu acho que poderão te ajudar a estar posicionado para aquilo que você quer experimentar nessa fase da sua vida. Seria ótimo se a nossa inatividade produzisse alguma coisa, se a gente só sentasse e esperasse que as coisas caíssem do céu. Mas não é assim. O próprio Senhor Jesus declara: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus sempre foi movido por foco, Jesus sempre foi movido por propósito, e ele não se permitiu parar ou não se permitiu que a estagnação gerasse nele algum resultado. Portanto, nós não devemos andar frustrados quando as coisas não acontecem. Possivelmente, boa parte daquilo que a gente não vê acontecer é porque a gente não faz acontecer. Aquilo que está além da sua capacidade, que a gente costuma chamar de sobrenatural, é Deus quem vai trazer. Mas o sobrenatural não acontece se nós não oferecemos o natural primeiro. Então, vamos começar essa jornada dos últimos 10 vídeos, e eu acredito que cada uma dessas mensagens continuarão a encorajar você e a ser bênção para você. E o nosso primeiro assunto é a porta. O nosso primeiro assunto se chama A Porta, e eu gostaria de ler para você um texto bíblico que diz assim: Eis que coloco diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Apocalipse 3, versículo 8. Veja só, esse texto bíblico, obviamente, é um texto da revelação de Deus para João, e ele é uma revelação. Ele representa ou traz as representações da pessoa de Jesus, e aqui especialmente são palavras do próprio Jesus lidando com uma das igrejas da Ásia. Todavia, eu quero trazer para você uma aplicação que pode beneficiar você dentro de um aspecto prático. Lembrando que o apóstolo Paulo já falou de portas que se abriu para ele, portas de ministério, mas que haviam grandes adversários. Ou seja, quando falamos de porta, nós falamos de acesso a algo que está por trás dessa porta. Uma porta, ela abre um aprisco, uma porta, ela dá acesso a uma casa. Uma porta pode ser considerada uma oportunidade, uma porta pode expressar aquilo que separa duas pessoas. Uma porta fechada separa, uma porta aberta dá acesso. Logo, eu gostaria de discutir com você um pouco sobre as portas que talvez você ainda não tenha encontrado abertas para você. Geralmente nós, como crentes, oramos para que o Senhor abra portas para nós. Não podemos perder de vista que o próprio Jesus é uma porta, mas também não podemos esquecer que portas e oportunidades só podem ser abertas por Deus para nós. Aquilo que Deus tem reservado para nós pode também estar escondido atrás de uma porta que a gente talvez não tenha muito interesse, por ela não parecer uma porta grandiosa ou uma porta de grande oportunidade. Talvez não seja uma porta bonita,
Mas uma porta, ela é sempre uma porta, e o seu principal papel é resguardar aquilo que está do outro lado, negando acesso ou dando acesso. Eu gostaria de chamar a sua atenção, porque possivelmente você espera por portas especiais, daquelas que você quer que se abram na sua vida o mais rápido possível. E quando a gente fala de porta, usando a palavra porta talvez como chance, oportunidade, eu entendo alguma coisa por ter vivido experiências a partir de portas que se abriram, mas não eram tão bonitas assim. Uma das portas que eu levo como uma boa experiência na minha vida é a porta que me fez me tornar um intérprete. Ou seja, há mais de 20 anos eu sou intérprete da língua inglesa para a língua portuguesa e acompanho pregadores. Interpreto pregadores da língua inglesa para a portuguesa. Mas isso não aconteceu da noite para o dia e também não me apareceu como uma oportunidade das melhores, cheia de pompa e circunstância. Eu devia ter 19 para 20 anos de idade quando eu procurei a oportunidade de trabalhar com uma pessoa para a qual eu tinha tocado guitarra numa cruzada lá no estado de Santa Catarina. E comecei a procurar a oportunidade de me aproximar dessa pessoa por conta da sua capacidade de gerir um evento daquele tamanho e também porque eu ouvi ele interpretando um pregador que ele havia levado para o evento. E comecei a procurar oportunidades de me aproximar dele. E mandava mensagens, ligava para o pessoal dele procurando uma chance de emprego. E depois de certa insistência, eles me disseram, pintou uma vaga aqui, você não quer trabalhar aqui? Você pode vir ser porteiro. A gente está num prédio novo e o prédio está em reforma e a gente está precisando de porteiro. E eu não estava trabalhando, estava precisando de uma chance e eu abracei aquela chance de trabalhar como porteiro no canal de televisão do diretor daquele canal de televisão, que era também a pessoa que eu vi interpretando pela primeira vez, de tão perto. E eu abracei a oportunidade. Eu falei, tudo bem, eu vou ser o porteiro. E eu fui trabalhar como porteiro e enquanto eu trabalhava naquela portaria, nos 3 primeiros meses, eu encontrei jogado no chão um livro em inglês chamado O Livro do Milagre, escrito pelo pastor Morris Cerullo, que já faleceu. E aquele livro me chamou a atenção e eu comecei a folhear aquele livro, ficava tentando ler aquele livro, um amigo me deu um dicionário e eu fui destrinchando a leitura daquele livro sem intenções. Mas veja só, enquanto eu estava ali na portaria de um prédio em reforma, sujo, cheio de poeira, aquele livro começou a ministrar ao meu coração, o interesse pela língua inglesa surgiu, passaram-se 3 meses, eu me tornei telefonista e comecei a atender ligações que vinham de fora do país, de países de língua inglesa. E passaram-se outros 3 meses e eu fui trabalhar como assistente do pastor Gineton Alencar, que é o homem que fez essa cruzada, e eu vi interpretando. A partir dali, ele me colocou numa pressão para começar a escrever as cartas que ele ditava para os seus parceiros fora do Brasil, e ele ditava e eu escrevia e-mails, e aquilo num período muito curto, de menos de 1 ano. O inglês, que era até então um desafio na escola, começou a fluir. E eu comecei, no mesmo ano, eu assumir a responsabilidade de subir numa plataforma e interpretar um pregador de língua inglesa. Foi fácil? Não foi. Muitos desafios, passei muita vergonha, frio na barriga, mas todas as vezes que a oportunidade surgia, eu ia de novo. E por que eu estou te contando esse meu testemunho? Porque aquela porta que aparentemente não era melhor, não era mais bonita, não era um emprego dos sonhos para alguém de 20 anos de idade, ela abriu para mim uma porta invisível, que era a porta da língua inglesa. E se eu tiver que contar para você quantas outras portas se abriram por conta da língua inglesa ter se aberto para mim, eu não teria tempo para fazê-lo nesse vídeo, porque depois disso eu fui interpretar para pessoas de outras ramificações do Evangelho, e eu me tornei intérprete, eu traduzi livros, e eu comecei a viajar para fora. Eu já pisei em mais de 10 países, já preguei em 5 deles em inglês, ou seja, uma porta que aparentemente não era mais bonita, me posicionou para experimentar e para passar, melhor dizendo,
por outras portas. Então, tá certo que a mensagem de hoje está muito focada nesse meu testemunho, mas eu vou te falar algumas coisas. Existe a necessidade da gente entender que a porta que nós tanto desejamos, ela pode não ser uma porta bonita, mas ela não tem que ser uma porta bonita para esconder atrás ou por trás de si grandes riquezas. Então não fique tão preso, não fique tão, como eu posso dizer, atento à beleza da porta, à grandeza da porta, porque uma porta é sempre uma porta. Ela pode ser feia, pode ser pequena, pode ser grande, pode ser bonita, pode ser toda trabalhada, pode ser de uma madeira especial, como pode ser de ferro, como pode ser de vidro. A gente usa a porta de tantos elementos, não é? O que importa é o que ela guarda por trás de si. Então seja cauteloso. Algumas vezes, aquilo que você precisa experimentar e viver está guardado atrás de uma porta que talvez não seja tão bonita ou tão atraente. Depois, a porta que Deus tem para você nem sempre vai se abrir com facilidade. Muitas vezes nós vamos passar por aquela porta que é nossa, mas talvez não seja para aquele momento. E nós vamos precisar ser maduros para entender que a nossa porta ela é para um tempo específico. Eu escolhi esse texto porque na primeira parte o Senhor Jesus usa essas palavras aqui. Vou reler para você. Eis que eu coloco diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ou seja, se você está passando de uma porta que está continuamente fechada, pode ser que ela não seja sua. Mas também pode ser que seja sua para um outro momento. Porque o texto segue dizendo, olha, eu sei que você tem pouca força. Ou seja, Jesus ele nos ensina que a porta que ele abre para nós é essa porta que vai estar aberta quando nós passarmos diante dela. E nós não precisamos arrombar a porta, nós não precisamos explodir a porta, porque a porta que o Senhor Jesus abre para nós é uma porta que está aberta. Você não precisa forçá-la, porque o Senhor sabe que você tem pouca força e é Ele quem vai abrir para você. É claro que, teologicamente falando, a aplicação principal desse texto diz respeito à obra do próprio Senhor Jesus Cristo, de misericórdia, graça e salvação e de manifestação do seu cuidado para com a sua igreja. Ou seja, nós não podemos perder de vista que a principal porta que Ele abriu para nós é a porta da salvação, é o acesso a Deus e ao seu reino através da conversão. Mas veja só, esse mesmo Jesus, ele trabalha por nós e cuida de nós em outras áreas, em todas as áreas da vida, porque ele quer ser glorificado através de nós. Então, as portas que ele abre são portas que vão nos posicionar para a manifestação da vida dele em nós e do avanço do seu reino. Mas não perca de vista o que eu estou te dizendo. A porta talvez não seja tão bonita como você queira. Número 2, essa porta pode não se abrir facilmente como você gostaria. E por último, essa porta nem sempre vai se abrir na hora em que você quer, ou na hora em que você acha que mais precisa, porque existe um tempo determinado para a manifestação daquilo que Deus tem a concretizar na sua vida. Logo, você precisa esperar a manifestação de Deus num momento específico para a sua vida, seja em relação à sua carreira, aos seus relacionamentos, ao seu ministério. Não force oportunidades, não arrombe portas. Pelo contrário, aguarde um momento específico de Deus para a sua vida. Em dado momento nós vamos falar sobre isso, mas é muito comum nós, na nossa caminhada cristã, sermos testados com os nãos que a gente recebe e com as portas que se fecham. E um exemplo disso é Jesus, quando ele está com seus discípulos. Está registrado em Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 51, quando ele precisa passar por Samaria, e ele está numa viagem, ele está cansado, e os seus discípulos vão procurar um lugar para ele descansar, mas aquela vila samaritana não deixa Jesus entrar para pernoitar, porque ele tem o semblante de quem vai para Jerusalém. Logo, os discípulos ficaram chateados, nervosos, e eles queriam chamar fogo do céu para poder consumir aquelas pessoas porque fecharam a porta para Jesus. Mas Jesus estava ali para ensinar para eles como reagir quando as portas se fecham.
E Jesus disse para os seus discípulos: olha, vocês nem sabem de que espírito vocês são. Eu não vim para destruir as almas dos homens, mas eu vim para salvá-las. Então a Bíblia diz que eles foram para outra aldeia. Quando você estiver procurando uma oportunidade, quando você quiser ter acesso a uma porta e você não conseguir, talvez seja a hora de redirecionar. Deus tem outro lugar, Deus vai ter outra porta, mas Ele não vai deixar você sem cumprir o seu propósito. Portanto, aguarde a sua hora. A porta que Deus tem para você, ela vai estar aberta no momento em que você estiver diante dela. Se ela estiver fechada, não é para você. E se for para você, não é para agora. Então prepare-se, amadureça e esteja pronto. Porque quando a sua porta finalmente estiver liberada, você vai encontrá-la aberta. Então amanhã nós estaremos aqui novamente e falaremos sobre o próximo assunto. Deus te abençoe.